Olá, meus amados, graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um quadro aqui, Mente de Cristo. Vamos ativar a mente de Cristo? Vamos crescer na graça e no conhecimento do Pai? Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva aqui, tá bom? Elson Jesus /MGV, marque o sininho, comentem à vontade, compartilhem aí essas mensagens para que o YouTube esteja recomendando a outras pessoas essas mensagens que libertam vidas, tá bom? Minha saudação aqui a todos os irmãos, ministros da graça de Deus, aqueles que têm se empenhado, mesmo debaixo de tanta crítica, mesmo debaixo de tanta calúnia e difamação, tem se esforçado para divulgar, propagar o Evangelho da graça de Deus. Eu, há muito tempo atrás, eu ouvi alguém falando da graça. Há muito tempo, modo de falar, quando eu comecei a ouvir a graça. Porque hoje eu continuo ouvindo muitos ministros da graça de Deus. Então, por certo, muitos irão ouvir essas mensagens que nós estamos aqui gravando, deixando aí gravada, e por isso nós não podemos parar, precisamos continuar falando da graça de Deus, tá bom? E o assunto que eu vou falar, eu serei breve. Eu quero falar sobre o culto carnal. O nosso culto em graça é um culto racional, Paulo disse aos Romanos, e esta mensagem ela transcende o tempo, porque ela é uma doutrina, ela não foi uma fala de Paulo para os romanos ou para a igreja local ali, mas sim uma mensagem para o espírito dos eleitos de Deus, para todos os filhos de Deus. Paulo falando lá para os romanos, nós recebemos agora como uma mensagem direcionada para nosso espírito. Paulo disse assim lá no capítulo 12 de Romanos: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o vosso culto racional. Então, o culto que o Filho de Deus em graça presta é um culto racional, é um culto inteligente, É uma adoração em espírito e em verdade. Não é aquele culto baseado no legalismo, baseado nas indulgências religiosas, nas cerimônias, nos sacrifícios. Aquilo ali era um culto morto, Mas o culto prestado a Deus é um culto racional, é um culto, Paulo fala, como sacrifícios vivo, ou seja, é um culto com a mente vivificada, renovada mediante o conhecimento da palavra de Deus. Por isso que o Filho de Deus em graça, que conhece a palavra da graça, porque, diga-se de passagem, todos os filhos de Deus estão no pacto da graça, tá bom? Qualquer ministério, denominação, ou como eles chamam, qualquer igreja, como eles dizem, qualquer igreja está na nova aliança, está debaixo do pacto da graça de Deus. Só que eles não sabem disso. Então, eles desprezam este novo pacto, que é de superior e de melhores promessas, e reduzem o povo de Deus à servidão, à escravidão religiosa legalista, onde obriga, os seus seguidores, por assim dizer, a praticar a guarda de sábado, praticar dízimo, praticar jejum. Isso eu estou falando de obras oriundas da lei, prática de sábado, dízimo, jejum, montes, etc. O pior é que ainda reduz a tamanha escravidão que praticam obras que não são nem obras da lei, muito menos obra da graça, são obras de homens malignos que têm a Bíblia na mão e se utiliza, da palavra de Deus
para enganar as pessoas. Como vender, né, ou comercializar a palavra à base de troca com sementes, com a água orada, porque isso tudo não tem na Bíblia. Se ele disser, a guarda do sábado está na Bíblia, tá, mas era do judaísmo. A lei, o dízimo está na Bíblia, sim, mas era para os judeus. Mas o jejum, Jesus fez o jejum. Sim, mas Jesus, ele ensinou sobre, ele falou sobre, mas foi lá para os fariseus, né, que era hipócrita, que jejuava e mostrava para as pessoas o rosto desfigurado, como que estivesse dizendo, eu estou de jejum, etc. Então Jesus falou sobre, mas Jesus nem praticou. E quando chegaram para ele e disseram, por que nos jejuamos? Jesus disse, o noivo está presente. Dias, porém, virão que o noivo será tirado, claro, falando da sua morte, e nesses dias jejuarão. Então, durante esses 3 dias que os judeus estavam em profunda tristeza pela partida do seu mestre, Jesus de Nazaré, então eles jejuariam, né? Mas logo depois houve a ressurreição. Não fazia sentido continuar jejuando, sendo que houve a ressurreição e de fato o Espírito foi derramado sobre o seu povo. Então, queridos, hoje eles inventam tantas coisas, né, em nome de Jesus, e a toalha é meia. Isso é um culto carnal. É sobre isso que eu quero falar. Isso é um culto carnal, amado. Comercializando, onde eu moro, na minha comunidade aqui em Lauro de Freitas, Parque São Paulo, tem muitas igrejas, tá, por perto. E às vezes eu passo para ir em um supermercado. E o interessante, amados, que esses lugares, esses alçapões, as suas reuniões são lotadas, mesmo em meio aí a esta pandemia que estamos passando. Eles, sabe, conseguem atrair, sabe, a mensagem persuasiva, carnal, religiosa, né, mística. Ela tem um poder tão impactante que consegue prender as pessoas, escraviza de fato as pessoas pela ignorância. E aí às vezes eu passo e eu vejo, tem uma sargentona que fica falando, que é profetisa, que é isso e aquilo. Não sei se vocês já perceberam, mas nesses lugares de reteté, principalmente quando tem uma líder mulher que puxa a fila, rapaz, o negócio é sério, o povo cai pra dentro, o povo abraça mesmo como se fosse mesmo o último gole da Coca-Cola. Enfim, como se fosse a última revelação para a igreja. E aí eu ouço gente, mas chega da náusea, sabe? Deus está me falando aqui agora que hoje, meio-dia, não é outra hora, é meio-dia, ele vai entrar com providência na vida de alguém que está aqui. Gente, isso é um culto carnal, amado. Se é que podemos chamar isso de culto, que isso não é um culto. Isso é uma ladainha, isso é uma concentração de carnais. São filhos de Deus, sim, mas que estão no engano, amados, vivendo misticismo. E as pessoas ovacionam essas pessoas aplaudem essas pessoas, sabe? E vivem debaixo de ameaça. Então eu sempre ouço aqui, olha, Deus está dizendo que está tirando pessoas daqui, mas que a liderança tem que ficar em paz, porque é Ele que está tirando, porque essas pessoas estão se levantando. Aí eu deduzo, né? Eu acredito que todos nós sabemos disso. Talvez seja alguém lá dentro que não está suportando mais a opressão, o engano, a cobrança, as exigências, e aí já estão disseminando a insatisfação, né? E aí alguém chega e bate para o líder, e consequentemente o líder convoca um pregador e já bate para esse pregador. E aí esse pregador, no meio do chamado culto, que é um culto carnal, ele já começa a soltar isso como se fosse uma revelação de Deus. Pasmem, aquelas pessoas que estão insatisfeitas, que talvez comentou com um obreiro ali, sabe, que às vezes deixou soltou, né, a insatisfação, aquela pessoa, mas ela é tão cega
que ela acaba acreditando que Deus está usando aquele pregador naquela tarde, né, das maravilhas, naquele dia, naquele culto de libertação, que Deus está usando aquela pessoa para lhe repreender. E ao invés daquela pessoa tomar uma atitude de fato, sair daquele engano, porque está vendo que é tudo uma trama, né? Pelo contrário, muitos ainda ficam, pedem lá perdão aos seus pastores. Eu errei, realmente, eu tinha falado isso, mas aí Deus usou um vaso nesta tarde e Deus trouxe a revelação, e que se eu não me redimisse com vocês, Deus ia me matar. Aí o líder diz: tá vendo aí? Glória a Deus que você se arrependeu, viu? Porque assim como se levantaram contra Moisés, você viu o que aconteceu com Miriam e com Arão quando se levantou contra Moisés. Quem não já ouviu isso no sistema, mano? Eu vi isso direto. Qualquer insatisfação que o irmão Elcio tinha, e eu sempre fui assim, né? Então eu ia logo no líder e falava: rapaz, peraí, como é? É porque Miriam ficou leprosa, que se levantou contra Moisés. Arão ficou leproso, e bababá, e bbb. Quando não era assim, né? Aí já ia mais pesado. Datã e Corá e que se levantaram contra a liderança que Deus estabeleceu. E aí daquele que tocar no ungido do Senhor. E aí começa, amado, essas ameaças. Isso é um culto carnal, maligno, escravizador, manipulador, opressor. Não tem nada de libertação, não tem nada de liberdade. Eu falo libertação porque eles dizem, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Que verdade há nesses lugares? Você que está aí me ouvindo pela primeira vez, talvez você não concorde com nada do que eu pregue, as mensagens que nós temos em graça. Mas isso aqui não é nenhuma palavra, não é nenhuma pregação. Isso aqui é uma orientação para que você abra os seus olhos, você que faz parte da denominação X ou Y. Quantas vezes já não aconteceu isso com você lá no sistema? Ou aí onde você se reúne, chamado igreja? Essas opressões, essas indiretas, essas palavras, sabe? Manipuladoras, supostamente vinda de Deus. Isso é mentira, isso é engano. Não é Deus coisíssima nenhuma. Deus quer que o seu povo viva o amor, a graça, a verdade. Deus quer que o seu povo tenha de fato a mente de Cristo e desfrute dos benefícios deste reino maravilhoso. Mas não, as pessoas preferem. Eu vou dizer preferem, mas na verdade muitos é porque não têm de fato o entendimento. E muitos não têm o entendimento porque também não param para ouvir uma palavra como essa. Pelo contrário, a partir do momento que abriu a mensagem, é esse pregador, qual é a igreja dele? Quem é o pastor dele? Quantas igrejas ele tem? Será que essa obra é de Deus ou é obra de engano? Ainda mais no YouTube. Olha, essas pessoas que gostam de ser pastoreadas por esses homens do YouTube, eles usam isso, amado. Aqueles que são mais inteligentes vão ficar ligados na mensagem, vão esquecer. Interessante, parece que eles não assistem nada no YouTube, parece que eles não assistem nada em televisão. Né, abençoados? É lamentável, amado. Então, é um culto manipulador, carnal, não tem nada de Deus, mas que escraviza as pessoas. É legal, é interessante porque existe algum aproveitamento. Por exemplo, eu moro em uma comunidade e eu conheço muitas pessoas que são envolvidas com tráfico, pessoas envolvidas com coisas erradas que tem em qualquer lugar hoje. E essas pessoas, por medo, porque não é por amor a Cristo, por medo, essas pessoas acabam aderindo a esse sistema religioso por causa das ameaças. Outro dia eu estava aqui, acho que eu estava lavando o carrinho aqui, e de repente uma senhora, né, toda vestida com manto branco, esse povo já gosta disso, chegou para um jovem que estava do meu lado e disse assim: olha, eu não sei, tinha uns 4 jovens, uns 3 jovens, e ela disse: eu não sei com quem Deus está falando, mas Deus mandou dizer
que vai acontecer isso e isso com um de vocês, e começou a ameaçar os jovens, dizendo que ia acontecer uma desgraça, enfim, que Deus mandou falar. Aí um jovem foi e questionou: ô senhora, ô irmã, mas foi com quem que Deus mandou falar? Tipo, falando com medo já, né? Já trêmulo. Mas Deus mandou falar com quem? Foi comigo? Foi com fulano aqui do lado? e eu me dá vontade de dar risada com aquilo. Eu falei, meu pai do céu. E ela disse, eu não sei, eu sei que Deus mandou falar. Que Deus é esse, amado? Profecia Nutella? Que profetada é essa? Deus mandou falar, mas a pessoa vai falar e não sabe exatamente para quem Deus mandou falar? Deus mandou falar, mas Deus errou? Deus esqueceu o endereço? O interessante é que quando Jesus envia Ananias para se encontrar com Paulo, Jesus disse assim, vai a uma rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e lá na casa deste homem, tem um homem chamado Paulo, ou Saulo de Tarso, ele está orando, está cego, você vai lá, porque eu quero que você vá lá e você ore por ele. Aí Ananias disse, Senhor, mas esse homem é um perseguidor da igreja, pegou carta, etc. E Jesus disse, não, eu quero que você vá, ponto. E Ananias foi, e exatamente como Deus falou, o Saulo estava lá. olha a revelação e a profecia bíblica. Não é nem a profecia, era uma revelação, né? Deus revelou a Ananias foi, e o Saulo estava exatamente como Deus havia falado. Agora olha hoje, Deus mandou falar, mas eu não sei para quem é. E agora? Ih, meu Deus! É como um presbítero de uma denominação famosa, certa feita ele falou para mim, ele disse, meu irmão, eu já vi coisa, né? E ele era do ramo, ele era do meio, né? Ele disse, meu irmão, eu já vi coisa. Eu já vi pastores colocar a mão, pregadores colocar a mão na barriga de pessoas, né, que estavam, de outro homem que estava meio fofinho, né? De noite na vigília e dizer, Deus manda te dizer que é gêmeos. E o abençoado gritar, ô meu irmão, aqui é macarrão. Aí disse que a pessoa dizia, mas Deus me coloca em cada estreito. Vocês podem até dar risada com isso, porque é engraçado, mas isso acontece, amado. Isso acontece. Nesse meio acontece de tudo isso. Eu não duvido de nada. Eu, há muitos anos atrás, já participei de um monte, altas horas da noite, onde eu via lá as pessoas rodando lá no monte, e de repente uma caiu e saiu trupicando areia abaixo. E alguém chegou e disse assim, segura! E aí aquela pessoa levantou lá com a boca cheia de folha lá daquele monte e tal. Isso é motivo... Talvez a pessoa que esteja assistindo, ou as pessoas que praticam isso, vocês são críticos, meus amados, isso é para ver se vocês despertam. Essa palavra vai correr, essa palavra vai chegar na sua vida. É você mesmo que abriu esse vídeo aí, você mesmo que está vivendo esse engodo, sabe? Culto carnal baseado em visões, em sentimentos carnais, religiosos, místicos. Porque aquela fita tem um poder místico, porque aquele copo com água, quem orou foi o meu pastor, foi o meu bispo. Porque aquela rosa do puxamento de quê, amado? Parem com isso! Se libertem, abre a mente. Só um milagre, né? Tem que ser um milagre, só Cristo para revelar essas coisas e mostrar este engano que acontece por aí. Então, queridos, com muito amor, procure, leia os textos. Nós temos várias mensagens aí no nosso canal e os demais irmãos que ministram esta graça. Estudem a palavra para não serem enganados, para não serem levados por vento de doutrina. Bom é que o coração se fortifique com a graça e não com o alimento de que nada aproveita aqueles que se entregam. Não é um jejum que te deixa santo, não é nada, sabe, que vai te aperfeiçoar. Quem te aperfeiçoa é o conhecimento da palavra de Deus em Cristo Jesus, e este, o ressuscitado, aquele que vive, aquele que reina, aquele que não habita em templo feito por mão de homens, aquele que habita em você, porque Deus é Espírito e Ele importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Eu quero deixar
um texto aqui na carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Olha lá. Colossenses, capítulo 2, versículo 18. Ninguém vos domine ao seu bel prazer, com pretexto de humildade, culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Culto carnal. Ninguém vos domine ao seu bel prazer. Ninguém vos domine ao seu bel prazer com pretexto de humildade. Ai, porque aquela pessoa é muito humilde. E por ser tão humilde, a palavra de Deus diz que Deus dá graça aos humildes. Então, aquela pessoa é muito humilde. Olha como aquela pessoa chora. Olha como aquela pessoa sente a presença. Ai, lamai, xeremanai. Cuidado com isso, amados. Culto emotivos, carnais, sentimentais. Nada de racionalidade, nada de conhecimento, nada de verdade, nada de maturidade. Não traz edificação, só traz engano. Só aprisiona, não liberta. Ninguém vos domina ao seu bel prazer com pretexto de humildade. Culto dos anjos, eis que eu vi um varão de branco descendo. Era isso que eu estava ouvindo aqui outro dia. É que o varão de branco desceu aqui para te dar vitória nessa tarde. E quem está ligado vai receber. Para o meu espanto, eu vi um outro dia que Deus vai derramar da sua graça neste lugar. Eu digo, olha, ô glória, falou até da graça. Deus vai derramar a sua graça neste lugar. E você vai pegar esse cajado e vai marchar como Moisés marchou. Para. É uma mistureba, meus irmãos. Com coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. É uma carnal compreensão. Eis que Deus me disse, um anjo passou aqui, recebe a tua bênção, e lá vai, e vem, e volta, e cai, e sobe, bate a cabeça, e leva isso, leva aquilo, e negocia, e mercadeja. Culto carnal. 23, Colossenses 2, 23. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrinas. 22 e 23. Colossenses 2, 22 e 23. As quais coisas perecem pelo uso, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Não é doutrina de Deus, é doutrina dos homens. Isso é doutrina de homem, amado. E leva rosa, leva fita, leva água, leva óleo, leva azeite. Por que não dá 1 quilo de carne, que tá caro agora, né? Por que não dá um bujão de gás para os irmãos levarem? Por que não dá uma cesta básica para os irmãos levarem? Leva fita, leva óleo. Isso é místico. Leva rosa. E depois deixa a oferta, é claro. Tem que deixar o propósito. 23. As quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria e devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum senão para satisfação da carne. Não serve para nada, só para satisfação da carne. Eu estava no propósito, eu jejuei, eu consagrei, e hoje você vai levar aqui esse amuleto, você vai levar essa rosa, você vai levar isso. Satisfação da carne. Culto carnal, não tem nada de conhecimento de Deus. Mas o povo da graça de Deus, um povo que teve a mente de Cristo ativada, que os olhos verdadeiramente foram iluminados, já não cai mais nesse papo. E estão aí agora, livres, perfeitos em Cristo, mente renovada. Não é que somos melhores do que os outros, não, nós não somos melhores do que os nossos irmãos que estão lá, porque nós também já estivemos nesta condição. Mas aprove ao Pai abrir os nossos olhos. E por que nós precisamos falar essas verdades? Algumas pessoas dizem assim, irmão, vocês falam muito do sistema religioso. Nós falamos do sistema religioso porque nós não podemos ser antiéticos, falar de pessoas. Nós não
Eu até posso, mas nós não devemos chegar aqui e dar nomes. Se eu fosse dar nomes aqui, eu tenho um irmão fulano de tal, que ele é assim, ele é carnal, ele é isso e aquilo. Eu tenho uma irmã que é crente da igreja X ou Y e desse nome. Aquela irmã não entende nada de Deus, não conhece a Bíblia, aí eu seria um carnal também. Então a gente fala do sistema religioso. Aí cabe a cada um ouvir a mensagem, se identificar com a mensagem, rever seus conceitos e deixar aquilo que tem que deixar e de fato seguir Cristo Jesus e este o ressuscitado, tá bom? Então, quem prega a verdade sempre vai confrontar com a mentira, amado. É natural, é um processo natural. Eu vou falar da verdade de Deus aqui. Mesmo se eu não falasse do sistema religioso, algum religioso ia ouvir essa mensagem e já ia ficar dizendo: esse irmão aí tá dando indireta para mim, porque eu faço isso, porque eu como o pão da igreja, porque eu bebo o suco que o pastor me dá, porque eu creio que o batismo nas águas salva, porque eu creio na água orada, porque eu creio na rosa. Então, essas pessoas levam tudo para o lado pessoal. Então, eu não posso levar isso para o lado pessoal. O nosso debate aqui é em relação à doutrina. E o sistema religioso tradicional, seja ele qual for, infelizmente, prestam culto carnal. Não vou generalizar, porque tem muita gente com olhos abertos lá dentro mesmo, mas que não sai, que não reda o pé, porque tem medo das ameaças. Então, diga-se de passagem, não são ainda libertos de fato em Cristo Jesus, tá bom? Então, eu digo isso porque algumas pessoas já entraram em contato comigo, falaram de mim, falaram do irmão Geraldo aí, Moraes. Porque vocês ficam batendo no sistema, parece que vocês não têm nada para pregar. Não, nós temos muito assunto para pregar. Mas todas as vezes que nós falamos as verdades de Deus, naturalmente vai confrontar a mentira do sistema religioso. Jesus confrontou. Jesus chamou o sistema religioso na sua época, os seus líderes lá, de raça de víbora. Fariseus hipócritas. Jesus falou isso. Porque Jesus era muito humilde, Jesus não falava essas coisas que vocês falam. O quê? Jesus chamou eles de filhos do diabo. Jesus chamou eles de bode, perdidos. E aí? Nós estamos sendo duros? E Paulo, que chamava ele de Satanás, de adversário. E Paulo que batia de frente. Quando Paulo estava falando ali para o procônsul Sérgio Paulo, e aquele Bar Jesus ali, ele vem atrapalhar ali a mensagem, e Paulo, filho do diabo, filho da perdição. E aí? Então somos nós que estamos confrontando e alguns, não aceitam? A mensagem da graça é uma mensagem de confronto. É uma mensagem de confronto. É um filtro. Só quem ama a verdade vão abraçar a verdade. Quem não ama a verdade vai seguir aí a operação do erro, amado. São filhos de Deus, são salvos, mas não conhece nada do reino, não conhece nada da graça de Deus e vive misticismo, religiosidade e praticando o quê? Um culto carnal e não um culto racional. Graça e paz vos seja multiplicado no pleno conhecimento de Cristo Jesus. Que vocês entendam que Cristo Jesus, o ressuscitado, ele é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça de todo o principado e potestade. Ele que é o pastor único e verdadeiro, aquele que deu a vida pelo seu povo e aproximou os gentios da aliança. Vamos que vamos a cada dia crescer na graça, no conhecimento e desenvolver a nossa salvação com temor e tremor diante desse Deus maravilhoso, bendito eternamente. Amém. Graça e paz, querido. Beijo no coração. Estamos juntos.